Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Estamos começando mais uma vez o culto em seu lar, denominado Escola Bíblica Dominical. Pois é, estamos no domingo, no início da semana, louvando a Deus, aprendendo a sua palavra, e nós queremos deixar já para a sua reflexão Salmos. Salmos de número 27, versículo 1, a Bíblia diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? E o salmista continua dizendo: O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é a tua força, é a tua justiça, o Senhor está contigo. E nesse início de semana, nós já estamos com esta convicção de que o nosso bom Deus está com as suas mãos estendidas sobre nossa família, sobre nossos negócios, sobre nosso futuro. Que a bênção de Deus continue repousando sobre nós. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos aprender a palavra do Senhor neste domingo. Começou o culto matinal, culto do domingo. Queremos pedir a você que convide aí pessoas da sua família a virem até a sala, se é que você está na sala para assistir e participar deste culto, não é? Ou então você pode pegar o link deste programa e enviar para pessoas amigas, quem sabe pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, você tem a oportunidade de evangelizá-la, é isso mesmo, porque a Escola Bíblica Dominical é um ambiente também de evangelismo, onde as pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Nós queremos enviar uma saudação especial a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela rádio, que estão nos acompanhando pelas redes sociais, como o YouTube, por exemplo, e com toda certeza aqueles que estão nos acompanhando pelo canal 14 aqui em Recife, Pernambuco, e os demais canais que estão transmitindo, quero dizer, esta programação abençoada em todo o estado de Pernambuco. Certamente Deus tem uma palavra ao seu coração, à sua família. Nós queremos cumprimentar com a paz do Senhor a todos os nossos irmãos da terceira idade, do nosso PROAT, o Programa de Apoio à Terceira Idade, que ainda por conta destas restrições não estão podendo ir até a escola dominical, mas Deus, através da Rede Brasil, orientando o nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, nos está proporcionando esta maravilhosa oportunidade de estar em casa. Não estamos podendo ir à igreja, por enquanto, mas podemos cultuar em casa. As nossas crianças, que são do Departamento Infanto-Juvenil, que também estão dentro desta classe de restrição, podem acompanhar também esta programação. Nós queremos louvar a Deus por este momento e enviar a paz do Senhor para você, amigo ainda não evangélico, a todos os irmãos de perto e de longe, nosso muito obrigado. Queremos aproveitar e agradecer também a Deus pela vida do nosso muito indigno pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança de estar nos escalando para estar aqui neste trabalho maravilhoso, bem como enviar uma saudação e agradecer também ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva. Nós vamos orar. Eu vou convidar neste momento aqui nossos amigos, evangelista Josadark de Aquino e presbítero Jonathan Lucena, para ficarem de pé conosco. Você vai ficar em pé também em casa e nós vamos fazer uma oração. Neste momento, nós sempre começamos com uma oração, pedindo a bênção de Deus. Se você pode ficar em pé no seu culto doméstico aí na sua casa, fique. Se você está no âmbito de trabalho, se dá para parar um minuto e meio, convidar os amigos de trabalho para fazer uma oração, vamos fazer. Seja onde quer que você esteja, se dá para orar, elevemos nossas vozes ao trono da graça de Deus. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te bendizer, te louvar por mais um domingo em tua presença. Que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre este culto em nosso lar. Abençoa as famílias que estão nos acompanhando, Senhor. Seja pelos canais que estão transmitindo, Senhor, pela TV, seja pelo YouTube, Senhor, pelo canal da Rede Brasil ou a IADPE oficial, seja pelas rádios, Senhor, espalhadas em todo o nosso estado. Que sejam abençoados aqueles de perto e de longe. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nesta manhã, traga-nos uma palavra, usa aquele que irá trazer o ensinamento. Isso nós te pedimos, Senhor. Continua abençoando a nossa nação, abençoando todos os, Senhor, os líderes que estão à frente deste país, o nosso Brasil amado, nossa pátria amada. Que as tuas boas mãos ajudem, Senhor, continue ajudando aquelas famílias que estão com seus entes enfermos, que estão precisando de uma cura. Tu és a cura, Senhor, das nações. Abençoa-nos nesta manhã de domingo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Muito bem, nós vamos continuar neste culto ao Senhor, louvando o seu nome.
tem sido escalado pelo nosso pastor-presidente, o evangelista Josadark de Aquino. A paz do Senhor, ministro. Paz do Senhor, homem de Tudo Deus. bem com o Tudo senhor? bem, graças a Deus. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Fique à vontade, pastor. A paz do Senhor para todos os nossos queridos irmãos. Vamos adorar o Senhor conforme a orientação da nossa superintendência da Escola Dominical. Nós estamos felizes de estar com vocês para adorar e louvar o nome do Senhor. Hino 256, que é um hino sugerido pela nossa lição deste domingo, não é? 256. Abandona este mundo de horror. Abandona este mar onde podes naufragar, abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará, oh, aceite a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem parar, do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo, pecador, com rapidez. Eis faróis a clarear e perigo a marcar, abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco se sustém, ao aceitar Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem parar, do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo, pecador, com rapidez. Eis que vozes sem cessar não se cansam de clamar, abandona este mundo de horror. Ó amigo, ouve já, essa voz te salvará, ó, aceite a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem parar, do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo, pecador, com rapidez. Eis que vozes sem cessar não se cansam de clamar, abandona este mundo de horror. Ó amigo, ouve já, essa voz te salvará, ó, aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem parar, do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo, pecador, com rapidez. A outra estrofe. Não escutas a Jesus que te chama para a luz, abandona este mundo de horror. Se persistes em vagar, não te poderás salvar, ao aceitar a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sem parar, do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo, pecador, com rapidez. Aleluia! Glória a Deus. Mais um hino de adoração ao nosso Deus, na sequência o 271, não é? Que é o hino também sugerido pela nossa lição da Escola Dominical. Bom que a gente aprende, na Escola Dominical aprende a Palavra de Deus, também aprende os hinos da harpa, né? Que são cantados todos os hinos, todo domingo você tem um hino diferente para você aprender a cantar também o hino da harpa. 271, Na Mansão do Salvador. Lá na mansão
do Salvador, não há jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ali não há tristeza, dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direis não há tribulação. Para mim é triste estar aqui, muito longe sim do Salvador, pois moram já com ele ali os salvos pelo seu amor. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Perfeito amor encontrarei lá na mansão do meu Senhor. Completa paz aí terei, pois me dará o Salvador. Ali não há tristeza e dor, aleluia, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Perfeito amor encontrarei lá na mansão do meu Senhor. Completa paz aí terei, pois me dará o Salvador. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Estando lá eu gozarei de toda a bênção divinal. Também com Cristo reinarei na sua glória eterna. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Que bênção começar a semana louvando a Deus e enaltecendo o Senhor da glória. Aprendendo hinos novos, né, como o evangelista Josadark de Aquino falou, nós aprendemos não só a palavra de Deus, mas hinos novos, maravilhosos. A nossa harpa cristã é riquíssima e nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Hoje nós vamos estudar mais uma lição preciosíssima, a lição de número 5, que tem como título O Lamento de Jó. Nós vamos aprender um pouco mais, né, sobre este personagem que tem nos inspirado tanto a viver uma vida piedosa e de obediência e de temor ao Senhor. A lição de número 5 tem como texto áureo, você pode acompanhar aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, também do seu notebook, seja como você esteja assistindo. O texto áureo nos diz o seguinte: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. A verdade prática, que é um tipo de resumo da lição, nos diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Aleluia! Coisa maravilhosa. Nós vamos aprender isso, de que a vida de Jó nos ensina bastante. O objetivo geral da nossa lição é o seguinte: explicar que Jó era um humano e, como tal, tinha todo o direito de expressar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, esclarecer
que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Segundo, aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. E terceiro e último, pontuar que Jó representa os que, em situação desesperadora, não veem nenhuma luz no fim do túnel. Nós vamos aprender nesta lição que, apesar de Jó ser um homem reto, sincero, íntegro e temente a Deus, ele era ser humano. E como ser humano, ele tinha suas limitações. Mas nem por isso a Bíblia diz que Jó pecou ou se achou nele alguma transgressão em relação à murmuração, por exemplo. A leitura bíblica em classe da nossa lição encontra-se no livro de Jó, capítulo 3, versículo do 1 ao versículo 26. É uma leitura bem extensa, um pouco maior do que o que comum fazemos, mas é a palavra de Deus. E nós vamos, neste momento, convidar aqueles que puderem estar de pé conosco, mais uma vez, em reverência à santa e maravilhosa palavra de Deus. Nós vamos ler esse texto. Se você não porta uma Bíblia neste momento, quem sabe você estar aí viajando ao lado de alguém no carro, assistindo o programa, ou quem sabe você está no leito de hospital ou no leito da sua casa e não tem condições de se levantar e pegar uma Bíblia, não tem problema. Você vai acompanhar a leitura bíblica conosco, que está em Jó, capítulo 3, versículo do 1 ao 26. Então vamos ler a palavra de Deus. Nos diz assim: depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contamine-os as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre o número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos à canseira. Porque não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como o aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se dará luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura, porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como a água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação.
Uma leitura bem extensa, mas que traz uma mensagem poderosíssima. Alguém que questionou a Deus no momento que nasceu por aquilo que ele estava vivenciando. Mas nós vamos orar a Deus, pedindo ao Senhor que nos fale ao coração nesta manhã. Temos certeza de que a sua palavra que é sempre atual, sua palavra que é viva, sua palavra que não precisa de atualização, porque a Bíblia diz que ela é nova a cada dia. Sua palavra que é verdadeira e completa vai falar conosco nesta noite. E nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor, maravilhosa, inspirada, inerrante, completa, infalível. Nós temos certeza, Deus, de que este desabafo de Jó tem muito a que nos ensinar nesta manhã. E eu quero te pedir, Senhor, que as tuas boas mãos continuem estendidas sobre todos aqueles que irão ouvir a tua palavra. Sobre o teu servo, Senhor, que passará por aqui, por este púlpito, para transmitir o ensinamento da tua palavra. Usa-o poderosamente para que ao final deste culto saiamos, Senhor, deste encontro reabastecidos, renovados, revigorados com a tua presença. Receba nossos agradecimentos, Pai, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja dado ao teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar? Nós vamos continuar cultuando ao Senhor, mas agora chegou o momento da contribuição. A contribuição é um momento em que nós, como crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, reconhecemos a Deus, que tudo provém dEle, que tudo vem dEle. E é nesse momento em que nós adoraremos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E nós vamos convidar neste momento aqui o presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena, que é um dos companheiros ali da superintendência das escolas dominicais, para orar conosco e também nos fazer lembrar do compromisso que temos da contribuição para a manutenção da obra do Senhor. Pai do Senhor, presbítero. Pai do Senhor, Evangelho. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Fique à vontade, por favor. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que maravilha, que coisa gloriosa, iniciarmos mais uma semana juntos, na presença do Senhor nosso Deus, como temos aprendido neste primeiro culto da semana, agradecendo por uma semana que passou e por mais uma que se inicia. Neste momento feliz e alegre, satisfatório para todos nós, em podermos estarmos na presença do Senhor e nesse momento específico do nosso culto, podermos expressar a nossa gratidão, a nossa alegria e a nossa felicidade, primeiro de servi-lo e porque entendemos de que temos sido alvo da sua provisão diária, momento em que contribuiremos com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E a palavra de Deus nos ensina de que esse momento ou esta ação de contribuir deve ser envolvida com um sentimento de alegria. É o que o apóstolo Paulo nos ensina entre várias passagens que nós temos na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 e o versículo de número 8. O apóstolo Paulo falando sobre a importância e, sobretudo, também quanto é prazeroso cooperar. Ele diz, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. E é com este sentimento no coração que estaremos nesse momento contribuindo e para continuar facilitando para que todos possam cooperar com prazer e alegria. A nossa igreja continua disponibilizando por meio das ferramentas que estão à nossa disposição para que esse trabalho seja ainda mais fácil de fazer, de estarmos contribuindo. Você pode estar utilizando-se da ferramenta do QR Code, este ícone que é conhecido de todos nós, está aparecendo na sua tela aí no canto inferior da sua televisão, do seu visor, seja você assistindo no seu celular ou no seu computador, para que você possa, por meio da câmera do seu celular, aproximando-se deste ícone, abrindo, respectivamente, a uma tela interativa onde você pode estar contribuindo com facilidade. Se preferir,
você pode estar acessando diretamente o site oficial da nossa igreja, www.eadpeplay.org.br. Este é o site oficial da nossa igreja. Você vai estar linkando, clicando na opção Quero Contribuir e podendo estar cooperando. Uma vez que você clica nesta opção Quero Contribuir, aparecerá essa tela que está aparecendo diante do seu visor, você que está acompanhando, e escolhendo a natureza da sua contribuição. Pode ser dízimo, oferta para o trabalho missionário, para o trabalho social que é feito por esta igreja, trabalho de comunicação que tem sido uma bênção por meio da Rede Brasil, como já tem sido dito, ou, se assim preferir, um voto que você esteja desejoso de pagar, aquilo que você fez em seu coração em relação à providência divina. Uma vez selecionando uma dessas opções, então você pode escolher a forma da sua contribuição, se é por meio do PayPal ou por meio do PagSeguro, gerando um boleto, pagando e fazendo o pagamento deste boleto automaticamente contribuindo. Se você principalmente estiver fora do país, possa estar fazendo dessa forma. Ou, se preferir, continuar fazendo por meio da transferência bancária, por meio dessas 3 agências que está aparecendo aí na sua tela e que estará aparecendo no rodapé do seu visor no momento em que estamos ou que estaremos louvando a Deus, por meio da Caixa Econômica, Bradesco ou Banco do Brasil. De modo que todos nós possamos contribuir com alegria, com prazer, como temos aprendido com a palavra do Senhor. Diante disso, quero lhe convidar nesse momento, assim como orienta o evangelista Alessandro Barreto, nós estaremos orando a Deus, agradecendo por sua fidelidade nas nossas vidas e pedindo de que as suas bênçãos continuem sendo derramadas copiosamente sobre cada um de nós. Curve sua cabeça nesse momento e ore juntamente conosco. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, o Teu Filho, te louvamos pela grande oportunidade, Senhor, de estarmos em Tua presença nesta manhã de domingo, juntos, unidos e reunidos no Teu nome, para aprendermos mais da Tua palavra, para te rendermos louvor, adoração e também nesse momento, Senhor, estarmos expressando a nossa gratidão, o nosso reconhecimento que tudo provém de Ti e que nós somos simplesmente mordomos, administradores daquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos Te apresentar a cada um dos Teus servos, dizimistas, ofertantes da Tua casa, ao mesmo aqueles que ainda não são evangélicos, Senhor, mas reconhecem que tudo provém de Ti e que nesse momento estarão cooperando também com prazer e alegria. Continua recompensando. Aos Teus servos que encontram-se desempregados, mas Tu sondas os corações e sabes que no coração dos Teus filhos há o desejo de cooperar também. Mas as portas estão fechadas ainda, Senhor, mas cremos que Tu és poderoso para abri-las. Aos Teus servos que são comerciantes, aqueles que são empresários, que com prazer e disponibilidade têm abençoado o Teu trabalho, continua recompensando a todos os Teus servos. Tudo isso queremos Te pedir e desde já Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, enquanto contribuímos, o evangelista Alessandro convida mais uma vez nosso evangelista Josadark de Aquino para estar louvando com todos nós, enquanto nós estaremos contribuindo com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Glória a Deus, vamos louvar a Deus com o hino 578, 578, Sossegai. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai,
convosco estou para vos salvar, sem sossegar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz o céu e aleluia. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor. Glória a Jesus. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bem, chegamos agora a um momento bastante especial. É o instante em que vamos dedicar alguns minutos para meditarmos na palavra do Senhor. Se você tem condições e pode, de parar um pouco o que você está fazendo e dar ouvidos à voz de Deus, faça isso. Se de repente você não pode parar literalmente, mas dá para continuar e fazendo os seus afazeres, mas a sua televisão ligada e você pelo menos ouvindo, faça isso também. Porque agora nós vamos ouvir a voz de Deus falar conosco. A palavra do Senhor, que é inerrante, infalível e que nunca envelhece, que nunca está ultrapassada e que não precisa de atualizações, como alguns erroneamente dizem, vai ser ministrada agora. Tem sido escalado pelo nosso pastor presidente para nos trazer o ensino nesta manhã, neste culto no nosso lar, o presbítero Jonathan Lucena. Nós vamos convidá-lo aqui e vamos estar orando pelo Senhor para que Deus se utilize da sua pessoa e que mais uma vez o Senhor seja um instrumento para a edificação das nossas vidas. Presbítero, fique à vontade. Amados irmãos, que prazer, como dissemos, é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estarmos juntos, nesta manhã de domingo, para continuarmos adorando a Deus e, neste momento, também continuar aprendendo a sua santa e preciosa palavra. Somos gratos ao nosso Deus pela oportunidade de servi-lo, também agradecendo igualmente ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos confia esta responsabilidade por meio da superintendência das escolas bíblicas dominicais, o nosso superintendente, o pastor Nad Jackson, que se faz ser representado nesta manhã pelo evangelista Alessandro Barreto, que também é o secretário da superintendência. E louvamos a Deus pela sua vida, que sempre conosco está a participar desta programação, em meio a algumas limitações que nos cercam, uma vez que nós não temos tido ainda, principalmente os que são da terceira idade,
as crianças ou aqueles que estão se recuperando quanto à sua saúde e que estão ainda impossibilitados de estarem presencialmente no templo, mas estão acompanhando a programação da Palavra de Deus. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, por estar acompanhando esta programação abençoada, a programação da Rede Brasil, que tem como principal propósito proclamar a Palavra de Deus. E queremos lhe convidar nesse instante para, junto conosco, abrir a sua Bíblia. Porventura, se você está com a sua lição da escola dominical, possa estar assim fazendo, atento com seu caderno de anotação, sua caneta, para estar junto conosco, aprendendo um pouco mais a Palavra de Deus. Hoje estamos a estudar a lição de número 5, não é? Já foi muito bem apresentada e queremos apenas lhe lembrar, lição de número 5, cujo tema é o lamento de Jó. Esta lição muito importante, preciosa, que estaremos aprendendo na Palavra de Deus. Como já foi lido, o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, diz a verdade prática da nossa lição. Mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A lição de hoje, para nós, portanto, nos faz refletir a respeito desta realidade. Nós aprendemos na lição de número 4, a lição passada, que Jó vivenciou um espaço curto de tempo, um drama sem precedentes. Em um único dia, perdeu todos os seus bens, seus filhos e, pouco tempo depois, perdeu também a sua saúde. Nós vimos, à luz da Palavra de Deus, quantas dificuldades e as áreas mais diversas que foram afetadas na vida deste personagem. E a lição de hoje, portanto, baseada no capítulo de número 3 do livro de Jó, vai estar destacando o momento em que Jó abre o seu coração para Deus e revela profunda angústia, profunda tristeza por meio do lamento que ele expõe, não só no capítulo de número 3, mas a partir deste texto nós perceberemos que Jó faz um lamento, principalmente à vista do que ele havia ou que estava enfrentando. A palavra, portanto, chave desta lição é a palavra lamento, ou a palavra derivada dela, a palavra lamentação, que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber de que nós encontramos por várias vezes o lamento fazendo parte da literatura do Antigo Testamento. Por exemplo, você há de lembrar de que existem vários salmos no livro dos Salmos que são caracterizados como salmos de lamentação ou salmos de lamento. Se você quiser refletir conosco, veja, por exemplo, o Salmo de número 102. Abra sua Bíblia, por favor, e veja se o Salmo 102 não se encaixa dentro desta realidade. O Salmo 102, o salmista expressa, não é, em seu texto um momento de muita angústia que ele enfrentava. Veja o Salmo 102, a partir do verso 1, ele diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. O verso 3 ele diz: porque os meus dias se consomem como fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. E ele segue neste Salmo de número 102, fazendo a sua lamentação a Deus. Existem vários outros salmos que poderíamos citar, você pode estar lendo depois. Salmo 142, por exemplo, também se encaixa dentro dessa descrição. O Salmo de número 143 e outros salmos que nós encontramos, o salmista expondo algumas lamentações pessoais. A bem da verdade, você e eu sabemos que no Antigo Testamento existe um livro específico, né, que trata sobre lamentação ou lamento, que é o livro denominado de Lamentações de Jeremias. E nós encontramos
o profeta de Deus chamado Jeremias, expondo sua angústia pela realidade histórica que a nação de Israel, a cidade de Jerusalém especificamente, o Reino do Sul, Reino de Judá, enfrentava. Então, a realidade do lamento, ou o lamento, faz parte da realidade da literatura do Antigo Testamento e, respectivamente, do Novo. A palavra lamento advém de um termo latino, lamentum, que traz a ideia de expressar sofrimento, traz a ideia de ação de lamentar. É a expressão de pesar, de mágoa diante do infortúnio. É o senso interior de tristeza. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos perceber de que as palavras que aparecem tanto no Antigo como no Novo Testamento, que são traduzidas como lamento, lamentação ou lamentar, traz essa ideia. É quando alguém levanta a voz e expressa por meio de palavras a angústia que está interiorizada no seu coração. É isso que a palavra lamento ou lamentação quer dizer à luz do significado desta palavra nas línguas originais da Bíblia Sagrada, que é no Antigo Testamento hebraico, majoritariamente, e também no Novo Testamento, a expressão grega. Lamento, portanto, é algo que Jó faz no capítulo de número 3. E eu quero chamar a sua atenção para o que o texto nos ensina, porque todos sabemos que pelas investidas, pelas sequências de informações negativas sobre adversidades que Jó enfrentou, diferente do que Satanás havia proposto, quando lemos, por exemplo, em Jó, capítulo de número 1, nós vamos perceber, portanto, versículo de número 11, que Satanás havia insinuado, havia dito, afirmado para Deus de que Jó blasfemaria de Deus na face de Deus, diante de Deus. Mas Jó não faz isso. No capítulo de número 2, quando a sua saúde é atingida, nós vamos perceber de que igualmente ele não assim o fez como Satanás havia dito, porque no capítulo 2, versículo de número 4, ele disse: pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E é interessante notar de que o capítulo 2 nos diz que Jó não age da forma como Satanás havia dito. Mas o texto sagrado diz que ele emudece, ele expõe a sua adoração a Deus, mas ele silencia. E assim fica por um período de 7 dias. Veja comigo na sua Bíblia, por favor, Jó, capítulo de número 2, e veja o que diz o versículo de número 13. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então veja que durante 7 dias Jó emudeceu, ele ficou em silêncio. Ele não abriu a sua boca para blasfemar contra Deus, como Satanás havia dito, e passou 7 dias em extremo silêncio. No entanto, quando esses 7 dias finaliza-se, diz o capítulo de número 3, versículo 1, de que Jó quebra o silêncio, depois de 7 dias refletindo, analisando, fazendo reflexões a respeito de tudo aquilo que ele estava a enfrentar. Diz o capítulo 3, versículo 1, de que ele abriu a sua boca e fez uma lamentação. Então, o momento em que Jó abre a ocasião do lamento se dá exatamente após estes 7 dias. E é interessante perceber que quando ele abre a sua boca, exatamente é para expressar a angústia do seu coração. Mas eu quero chamar a sua atenção porque o lamento que Jó faz, ele não é direcionado às pessoas que estão à sua volta. É isso mesmo. Quando Jó abre o seu coração para se lamentar, ele está direcionando o seu lamento para Deus. E isso é já um ensinamento para nós.
Primeiro que entendermos de que o lamento não é pecado em si mesmo. Lamentar não significa blasfemar, não necessariamente. O próprio Jó nos ensina que é possível, não é? Expressar a angústia do seu coração sem pecar contra Deus. Dentro da realidade espiritual, dessa aproximação que nós temos com Deus, afinal de contas somos filhos, e diante do nosso Pai nós podemos abrir o coração, rasgar o coração e sermos sinceros, uma vez que o próprio Deus já nos conhece, mas dentro dessa relação interpessoal, posso assim dizer, em que nós estamos servindo e caminhando com Ele, nós podemos dizê-lo quando nós estamos sentindo dor. Nós podemos fazer isto. Agora, a nossa lamentação deve ser direcionada para Ele, por meio da nossa oração, por meio do nosso momento íntimo que temos com Ele. Jó fez isso. Ele se lamenta, mas a sua lamentação é direcionada para Deus. Ao lamentar, nós percebemos que a causa que levou ao lamento é, obviamente, o que está narrado no capítulo 1 e também no capítulo de número 2. Apenas recapitulando, a bem da verdade, o drama que ele viveu foi algo sem precedentes. Áreas específicas, que podemos dizer que são colunas de sustentação da vida humana, foram atingidas diretamente. E isso em um tempo curto, como nós já afirmamos. Como, por exemplo, a família dele foi atingida, perdeu 10 filhos em um único dia, de uma forma catastrófica, como nós temos aprendido. Nós percebemos, por exemplo, que os seus bens materiais são tomados, são atingidos. Um homem que havia trabalhado intensamente para ter aquilo que possuía e foi perdido do dia para a noite. Nós percebemos que sua saúde, respectivamente, foi atingida. Então, áreas específicas que são colunas de sustentação na vida humana. E estas, ao ruírem, então, isso ocasiona o lamento. Levou Jó a lamentar, devido à natureza da adversidade que ele estava vivenciando. O fato, principalmente, de não conseguir conciliar o fato de servir a Deus, de ser fiel a Ele e estar experimentando tamanha dor. Veja, por exemplo, o capítulo de número 3, versículo 26 do livro de Jó, ele diz assim: nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Veja que há uma dificuldade em Jó conciliar, dentro da expectativa ou da realidade humana, ele não consegue conciliar o fato de servir a Deus, ele está tendo dificuldade de entender esse processo, e isso ocasiona o seu lamento. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, versículo de número 13 desse mesmo livro de Jó, de que a sua dor era grande, tamanha era a sua dor. A sua não compreensão e a intensidade da dor fez com que Jó viesse a lamentar. Capítulo 3, versículo 24, nos é dito, por meio das expressões do próprio Jó, ele diz: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. E o capítulo 3 finaliza com a expressão do versículo 26, quando nós encontramos o versículo de número 25, quero dizer, é o versículo que antecede a finalização do capítulo, porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então, o lamento de Jó se dá dentro dessa esfera. É proporcional à realidade, é ocasionada pela dificuldade que ele está enfrentando. E a partir de então, ao abrir a boca, impulsionado por essa realidade, por angústias que estavam em seu coração, então ele abre a boca em uma lamentação. E eu quero chamar a sua atenção para algumas etapas em que este lamento aparece no capítulo de número 3. No tópico 1 da nossa lição, o comentarista, não é, de forma muito organizada, o comentarista da lição, ele divide o lamento de Jó em 3 lamentos pontuais. E o tópico 1, eu queria lhe convidar nesse momento para estar lendo parte desse texto, trata do primeiro lamento de Jó, onde ele faz a seguinte pergunta: por que nasci? Observe aí no texto. A dor de Jó
era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, e está aí a referência, Salmo 130, verso 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Nesse sentido, o patriarca Jó não está sozinho em lamentar diante da dor. Então, observe que Jó passa por algumas etapas em sua lamentação. Primeiro, ele lamenta, por exemplo, a realidade do seu nascimento, ou indaga por que ele nasceu. É o que está escrito no próprio texto sagrado, Jó, capítulo de número 3, o versículo 1 e o versículo de número 2, está na sua Bíblia. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Versículo 2 e 3 ainda diz, e Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. O patriarca, diante das situações vividas, ele não consegue entender a razão de ele ter nascido e se ver passando por aquela situação. Ele começa a lamentar o momento do seu nascimento. Ora, um momento que até então tinha sido motivo de festa, não é? Quem sabe quantas vezes ele, juntamente com sua família, não se juntaram, se confraternizaram sobre o seu nascimento. Afinal de contas, não é de hoje que se comemora datas natalícias, não é? Mas até então, o seu nascimento era motivo de festa, de alegria, mas agora ele está lamentando o dia do seu nascimento. É isso mesmo. É interessante perceber que esse homem que Deus havia atestado a sua moralidade, a sua prudência, mas agora está lamentando o dia do seu nascimento. É como se ele estivesse dizendo, eu preferiria não ter nascido para enfrentar o que estou enfrentando. É o que nós ficamos cientes quando lemos esta passagem. É um homem como outro qualquer, um homem semelhante a qualquer um de nós, tendo os pés de barro. Jó, portanto, ele revela a angústia do seu coração pelo fato dele ter nascido. Ele vai dizer ainda em Jó capítulo 3, versículo 10, que ele entende que o seu nascimento é a porta de entrada, não é? Para o mundo físico, obviamente, e por meio desse nascimento, agora ele está a experimentar essa grande dificuldade. Veja aí na sua Bíblia, por favor, Jó capítulo 3, versículo de número 10, nós encontramos ele dizendo, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Ele está afirmando que o seu nascimento foi a porta de entrada para a realidade física que o possibilitou de agora, nesse momento, estar vivenciando essa grande dificuldade. Ele vai dizer no capítulo 3, versículo de número 11, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Veja que coisa. A lamentação dele agora se dá ou passa por essa etapa em que ele não consegue entender a razão do seu nascimento e vem a dizer de que não era para ele ter nascido. Ele está revelando a sua tristeza, a angústia, o sofrimento que ele acumulava em seu coração. Era algo tão sobremaneira que ele vai dizer que os seus gemidos eram derramados como água. Isso fala de intensidade. Imagine o turbilhão de sentimentos que aquele homem tinha em seu coração. E ele se angustia. Como já vimos pela lição, ele não é o único a experimentar isso, porque isso não é exclusividade de Jó, porque o escritor mostra que o próprio Jeremias enfrentou algo parecido também. Veja comigo, Jeremias capítulo de número 20, abra sua Bíblia por gentileza, e vejamos o que diz a palavra de Deus no capítulo de número 20 do livro do profeta Jeremias, versículos de número 14 em diante. Veja que igualmente Jeremias, ele angustia-se pelo dia do seu nascimento. Veja aí, por favor, Jeremias capítulo 20, versículo 14 em diante. Ele diz, maldito o dia em que nasci,
o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça ele clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi à minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Veja que Jeremias igualmente está revelando a angústia, a tristeza do seu coração, porque o seu nascimento dentro do entendimento humano, significa dizer que ele agora teve a possibilidade de enfrentar esta situação. Jó não estava só ao lamentar igualmente. Mas o lamento dele, além de ele lamentar pela sua existência, ele vai também lamentar pela sua preservação, ou seja, pelo fato de ele não só ter nascido, mas ele vai dizer, olha, se eu tivesse nascido e pós o nascimento morrido, isso na tenra idade, eu não teria que passar pelo que eu estou passando. E ele vai, na sua lamentação também, afirmar, por exemplo, porque é que a sua vida não foi interrompida. E ele vai lamentar a preservação de sua vida. Veja comigo, por favor, capítulo de número 3 do livro de Jó e o versículo de número 12 e o versículo de número 13. Ele diz, já foi até lido no texto, na leitura bíblica em classe, porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria, veja, e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. O que ele está dizendo? Era, se foi o caso de eu ter nascido, era para eu ter morrido antes de chegar à fase adulta, não era para eu ter permanecido. Ele lamenta o fato de Deus ter preservado, ou de que sua vida fosse preservada. No tópico 2 da nossa lição, o comentarista vai colocar isso como sendo o segundo lamento que ele faz. O primeiro, porque nasci, e o segundo lamento, o tópico de número 2 da nossa lição, o segundo lamento de Jó, porque ele vai dizer, não nasci morto, não é? Indo dos versículos 11 ao versículo de número 19 do capítulo de número 3. Veja conosco, capítulo, ou seja, o tópico de número 2 da nossa lição, onde trata sobre o segundo lamento de Jó. Primeiro ponto diz, descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa: ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Isto está descrito no versículo de número 16 desse mesmo capítulo. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Então veja que ele lamenta pelo seu nascimento e agora lamenta porque ele permanece vivo, não é? Porque a sua vida foi preservada. Porque o que ele desejava era alívio. Nós não podemos censurá-lo, talvez de repente, ora, uma vez que nós conhecemos o final da história, não é? Nós já podemos pular para o capítulo 42 e ver Deus mudando a história de Jó. E uma vez conhecendo toda a história, alguém poderia dizer assim, mas por que ele chegar a esse nível? A bem da verdade, lembremos que Jó está dentro desta situação, dentro de uma limitação revelacional, ele não tem conhecimento dos fatos, ele não tem entendimento do que acontece no mundo espiritual, o que impulsionava, entender as razões divinas para permitir, e ele se ver dentro desta pressão, e a única forma que ele entende de se ver livre é por meio da morte. Ele não está incentivando aqui, por exemplo, o aborto ou simplesmente alguém tirar sua própria vida. É bom que se lembre isso.
Quando ele faz referência à morte, é como um pássaro que está dentro da gaiola e quer ser liberto. A morte para ele é como uma libertação. Afinal de contas, ele está sofrendo uma gama de sentimentos nunca antes vivenciada. Embora receava passar por isso, nunca passou na mente de que, de fato, de forma concreta e real, ele passaria. E ele está tendo todos esses sentimentos como um turbilhão dentro do seu coração. Vamos ser sinceros, não é? À semelhança de Jó, muitos outros personagens igualmente passaram por situações semelhantes. Me permita ser ousado nesta manhã, talvez é possível que nós estejamos falando para alguém que já amanheceu talvez pensando nisso, ou já pensou em algo parecido. Porque eu permaneço vivo, Senhor? Porque Tu não tiras de mim o fôlego de vida? Porque assim eu não estaria enfrentando isso. Você não é o único a passar. Tem momentos na vida cristã, obviamente, que parece que abrir os olhos pela manhã era a última coisa que alguém gostaria. Talvez permanecer dormindo ou mesmo nem acordar é a sensação humana de escape para as realidades desta vida. Homens no passado enfrentaram coisas semelhantes. Você não lembra, por exemplo, de Moisés? Em Números, capítulo de número 11, quando ele recebe a pressão da responsabilidade de conduzir a nação de Israel, ele vai dizer a Deus que sentia o peso da responsabilidade. Ele disse: eu não aguento mais, eu não suporto mais tanta dificuldade de estar à liderança, a estar à frente desse povo. E, consequentemente, sendo alvo de murmurações, ele vai dizer assim: se for melhor, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida, Senhor. Moisés, e quem era Moisés? O legislador, o homem que Deus se utilizou poderosamente, um homem cuja vida tinha sido alvo da proteção desde o momento da gravidez de sua mãe. Quando ainda criança, não tinha nem conhecimento da realidade, mas Deus já o protegia, já tinha um propósito, houve um investimento divino. O mesmo homem que, apesar de suas limitações, teve a experiência de ouvir a voz de Deus, em uma experiência que os teólogos chamam de teofania, quando Deus se revela naquela sarça que está queimando, mas não se consome. Ele ouve a voz, Deus o chama para uma responsabilidade, opera sinais e maravilhas e disse: eu te farei como Deus na terra do Egito. Imagine, a quem foi que Deus disse isso? Moisés, como sendo representante direto de Deus, mas agora, no capítulo 11, ele está pedindo a morte. Eu preciso lhe lembrar também, igualmente, que o próprio profeta Elias, e faltaria tempo para tecermos comentários a respeito do que este homem representa na história da nação de Israel. Um dos ícones do profetismo do Antigo Testamento, Elias, um homem que foi poderosamente usado por Deus, que ora e 3 anos e meio não cai chuva nem orvalho sobre a terra. O homem que ora posteriormente e Deus então atende e manda a chuva. O homem que sobe ao Monte Carmelo para mostrar de que Deus é único e ele conclama os profetas de Baal, os profetas de Azera, dá oportunidade para que estes clamem a sua divindade sem sucesso. Um homem que tinha tanta convicção no seu coração de que ele deixou todos à vontade e no final do dia, podemos assim empreender, ele clama a Deus, uma oração específica, curta, sem muita pompa, sem muita preocupação de usar palavras rebuscadas, mas um homem que andava em oração. Ele não precisa publicamente estar querendo impressionar e ele ora e Deus manda fogo do céu. É dito de que todos entendem que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, o nome do Senhor é glorificado. Mas no capítulo de número 19, nós vamos perceber Elias recebendo uma afronta, uma palavra. É dito a ele que Jezabel havia prometido que ele estaria morto dentro de poucas horas. Uma palavra desarticulou, atingiu o coração daquele homem. A Bíblia vai dizer de que ele, preocupado com o seu bem-estar físico, deixa o seu moço, isola-se. Veja que situação. O homem que antes estava envolvido, todo um dinamismo, mas agora deixa o seu moço isolado, entra em uma caverna e em seu ânimo, diz o capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, ele pede a Deus a morte, dizendo: eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida, Senhor. O homem que Deus usou poderosamente agora está pedindo a morte. Veja,
a interrupção da sua vida para que aquele sofrimento seja interrompido igualmente. Quem não lembra de vários outros personagens que a Bíblia vai mostrar de que houve momentos de angústia? Você não está só nisso. Todos nós temos os pés de barro. A lamentação é algo que Deus não desconsidera, porque entende as nossas limitações. Não é uma murmuração, não é uma blasfêmia, mas é revelar o sentimento do nosso coração. E Deus não censura isso. Você lembra quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, por obediência divina, entraram na embarcação para atravessar para o outro lado. E a Bíblia diz que no transcurso da viagem surge um grande temporal de vento. O texto bíblico vai dizer, em Marcos capítulo de número 4, que a tempestade era tão grande que as ondas entravam na embarcação e varriam. Eles corriam perigo. Ora, havia um clima de tensão naquela embarcação. Não bastasse o fato de eles estarem confusos porque eles entraram na embarcação por obediência. Ora, entender o livro de Jonas, por exemplo, que Deus permite a tempestade para aquele profeta vivenciar ou enfrentar, é mais fácil entender porque ele estava em desobediência, ele próprio reconhece isso, mas agora os discípulos estão enfrentando a tempestade por obedecer. Imagine a confusão que estava na mente deles. A tensão era tão grande que o texto bíblico vai dizer que eles acordam a Jesus porque vem Jesus dormindo na embarcação e eles vão dizer assim: Senhor, não te importa que pereçamos? Veja que eles estão angustiados. A leitura que eles fazem quando olham para Jesus, aparentemente sem nenhuma reação de preocupação, é como se para eles Jesus não tivesse interesse no seu bem-estar. E eles lamentam, eles indagam, eles ficam inquietos. Isso é natural da realidade humana, né? Muitos outros servos de Deus, mas precisamos destacar de que em momento algum, o exemplo de Jó ou de outros personagens que citei, em momento algum fala de dar cabo de sua própria vida, cometer suicídio. Isso não é uma atitude sensata, nem que tem fundamentação nas Escrituras. Foi Deus que lhe deu a vida, e Ele é o único que pode tirá-la. Quando Jó, então, está fazendo essa afirmação quanto a lamentar o seu nascimento, ou a preservação da sua vida, ansiando pelo fim dela, proferida nesse capítulo de número 3, não pode ser considerado como uma apologia ao suicídio ou mesmo à eutanásia, mas entender de que esta declaração foi feita por um homem cujo sofrimento era tão intenso que ele jamais, ou seja, que ele desejou jamais ter nascido. É compreensível quando nós entendemos de que Jó é um ser humano factível a qualquer situação como qualquer ser humano. Ele lamenta a sua existência, a preservação da sua vida, e não somente isso, mas lamenta quanto à prolongação de sua vida. Na nossa lição, o comentarista vai considerar essa máxima, essa verdade central, no tópico de número 3, onde ele considera como sendo o terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo. E eu queria lhe convidar mais uma vez para nesse momento estarmos lendo parte desse texto, que já vimos o primeiro lamento, o segundo lamento dentro do capítulo de número 3, e na divisão da nossa lição, o terceiro lamento de Jó, porque continuo vivo, que percorre do capítulo 3, versículo 20 ao versículo 26. E no ponto 1 se é feita uma pergunta: vale a pena viver? Ele diz assim, na terceira seção do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta: por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão aí nas referências que você pode posteriormente ler e ser alvo de um estudo. Capítulo 3, versículo 1, versículo 12 e versículo 16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. O que é que ele está dizendo? É que
uma vez que ele estava vivenciando aquele sofrimento, a sua vida ser prolongada era que o sofrimento fosse prolongado igualmente. Então ele lamenta o fato, como que dissesse, vale a pena continuar vivendo? Vivendo dessa maneira, era melhor que a vida fosse tirada. Ele considera que, para aqueles que estão na miséria, permanecer vivo é intensificar o sofrimento. De forma poética, é isso que ele vai dizer quando lemos o capítulo de número 3, versículo 24, o versículo 23 e o versículo 24, quando ele diz: porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Ele está mostrando, portanto, a sua falta total de ânimo de continuar vivendo. A pressão espiritual que ele está enfrentando aqui é algo muito forte. Ele não tem em vista prazer de continuar vivo. É como se ele dissesse: o meu sofrimento pode ser interrompido se Deus tirar a minha vida. Não vale a pena continuar vivendo. Parece ser uma frase que muitos usam hoje, não é? No momento de desespero, no momento de angústia. Isso também reflete a natureza, frágil do ser humano. Ele demonstra a falta de ânimo de continuar vivendo. Afinal de contas, dentro da leitura que Jó faz, capítulo 3, versículo 24, ele não tinha nenhum consolo naquele momento. Isso pode ser visto quando ele diz: porque antes do meu pão, ou seja, o que é o pão? É uma alimentação diária, a alimentação basilar da vida humana. Ele está dizendo: antes de que a minha vida física seja saciada por conta do saciamento do alimento, do pão, vem o meu suspiro. Ele está dizendo: eu não tenho um consolo, porque o suspiro, a minha angústia, o meu gemido está envolvido, está ligado diretamente à minha vida. Ele está demonstrando que não havia motivo suficiente para estar vivo, está cansado, ele está enfadado, ele está em uma exaustão nunca antes vivenciada. As tristezas impediam e antecipavam-se aos sustentos da vida. Além disso, a angústia que Jó vivia afastava o apetite que ele deveria sentir por seu alimento. E ainda ele vai dizer que a sua dor era tão grande, a sua agonia, que ele não somente suspirava, mas gemia. Versículo 24, a parte B, ele diz que esses gemidos são comparados a águas que são derramadas. Como eu disse, fala da intensidade. Ele não tinha mais ânimo de continuar vivendo, porque além de faltar, dentro da leitura que ele fazia, o consolo para a sua vida, ele não tinha nenhuma perspectiva de melhora da sua situação. E ele declara isso quando ele diz no versículo 23, e eu acho interessante que a versão Almeida, revista e atualizada, traduz a expressão do versículo 23, a parte final. Ele diz assim: cujo caminho está escondido, e a quem Deus cercou de todos os lados. É como se ele se sentisse encurralado pela circunstância que Deus havia permitido ele passar. É como se ele desse um giro de 360 graus e não visse nenhuma perspectiva de mudança. E isso trazia ainda mais um conflito interno. Ele não via nenhum caminho aberto para ele. Ele não tinha nenhuma direção, nenhum sentido. Para onde ele se virava, ele se sentia encurralado. Não é assim que nós nos sentimos muitas vezes? Quantos de nós nunca passamos por uma situação parecida? Onde nós olhamos a situação à volta, analisamos a situação real e entendemos que, do ponto de vista humano, não temos como fugir. Mas eu quero dizer a você nesta manhã, que enquanto as portas na terra estão fechadas, Deus tem uma porta aberta no céu. Glória ao nome de Jesus. Aquilo que você precisa, talvez você não veja da sua direita, da sua esquerda, da sua retaguarda, da sua vanguarda, e diga: de onde? Mas lembre o que o salmista disse, não é? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso Deus está sentado na sala do governo do universo. Ele tem o controle, ele tem o domínio. E nós precisamos crer e confiar. E ainda que a nossa volta aparentemente esteja tudo perdido, talvez um diagnóstico do médico, talvez a sentença que é contrária, um direito que alguém disse não será possível.
Não tem como, já usamos todos os recursos. Lembre-se que o Deus a quem nós servimos é o Deus que traz à existência as coisas como se já existissem. Veja, aquilo que não tem na esfera humana, Deus passa a realizar. Ele traz à existência, Ele torna possível aquilo que não é possível. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, de adorarmos ao Senhor. Deus está dizendo a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que não há necessidade de você entender que a sua vida deve ser interrompida para que o sofrimento cesse. Eu quero dizer a você nesta manhã que existe um Deus no céu e Ele é o mais interessado na sua fidelidade, na sua felicidade. Se Ele permitiu você passar esta circunstância, é por uma causa, é por um propósito, porque Deus não brinca com os seus sentimentos. Ele não tem prazer de ver você sofrer, mas Ele se utiliza do sofrimento para nos ensinar. Entenda que a provisão vem de Deus. Deus vai lhe surpreender. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. E eu posso lhe dizer hoje, nesse momento, nesta manhã, que Deus é poderoso para lhe surpreender. Você não pode estar vendo nem vento nem chuva, mas Deus vai descer com a providência, o nome dEle vai ser glorificado. Você pode levantar a sua mão aonde você está e glorificar ao Senhor como um sinal, como uma expressão de que você crê e confia. Deus está dizendo para você, o teu socorro vem dEle. Aleluia, Deus vai descer com a palavra, com a resposta, Ele vai criar a situação para mostrar que nem tudo está perdido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas Jó se viu encurralado. É como se ele não encontrasse motivação para continuar vivo. Mas o bom é que a Bíblia, e já estamos nos encaminhando para o final desta reflexão, nos dá lições que podemos extrair a partir da experiência deste personagem, onde nós podemos aprender lições práticas para a nossa vida cristã. Algumas delas nós já aprendemos. Primeiro, que é permitido lamentar. E o nosso lamento deve ser direcionado para Deus. Deus nos dá essa liberdade. Não critica, não censura. Em momento nenhum você vai ver Deus censurando, criticando a expressão, o lamento de Jó de forma poética. Entender também de que os servos de Deus devem superar as crises pessoais que venham a enfrentar. Jó nos ensina que é possível sim o crente passar por situações adversas. Nós já vimos aqui vários exemplos. O próprio Abraão enfrentou o sofrimento igualmente. Um momento de crise em Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 3, em que foi preciso Deus reanimá-lo sobre o fato de a promessa estar de pé em relação ao descendente esperado, que era o filho da promessa chamado Isaque. Quando lemos, por exemplo, o Salmo 73, Asaf, ele enfrenta uma crise por não compreender, por exemplo, em um momento de dificuldade, um momento que todos nós enfrentamos. É aquele dia mau que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, que as coisas fogem do controle, que aparentemente parece que tudo está perdido, que não faz sentido permanecer firme, fazer a obra do Senhor. No Salmo 73, o salmista chega a dizer que ele entendia que era em vão lavar as mãos na inocência. Ele vai dizer que quase que os seus pés se resvalaram, se desviaram, porque ele tinha inveja do ímpio. Ora, porque quando ele dava uma volta, olhava ao seu redor, o vizinho da direita, à sua esquerda, aparentemente pessoas que viviam bem, sem nenhum problema, mas eram pessoas ímpias, não tinham compromisso com Deus, até que ele entrou no santuário e Deus revelou a sua grandeza, revelou o seu poder. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele enfrenta crises, ele chega a dizer que quase teve a sua vida por desesperar, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Mas todos eles igualmente têm algo em comum, é que com a graça de Deus, eles foram vitoriosos. Não se pode ofuscar a percepção da bênção de Deus sobre nós em um momento de adversidade. Não permita que o momento pontual que você está enfrentando de dificuldade anule todo o trajeto em que Deus revelou a sua fidelidade na sua vida. É muito comum no momento de adversidade nós esquecermos o trajeto por onde passamos. Eu quero lhe lembrar nesta manhã
de que essa luta não é a primeira que você está enfrentando, não é a primeira adversidade, o primeiro desafio. Você não caiu de paraquedas onde você está e nem subiu do elevador, você passou por um processo, você subiu um degrau, um após outro, e cada degrau enfrentado era uma situação adversa, e Deus lhe deu vitória em todos os momentos da sua vida. E você precisa olhar para o retrovisor da sua vida. É, isso mesmo. Já percebeu que dentro dos veículos, de um carro, por exemplo, popular, ou qualquer um desses que está à disposição, tem um retrovisor central que lhe indica o caminho que você passou, você consegue perceber objetos e coisas que ficaram para trás, não é? E na vida espiritual nós também precisamos entender e olhar o caminho percorrido. Deus já nos deu muitas vitórias e não será diferente. Eu finalizo lhe lembrando de que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que a Bíblia diz. Confiar nele é um remédio para a ansiedade. É o que o apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira epístola, dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você sente prazer em servi-lo? Então Deus está no controle de todas as coisas. Lamentar é algo comum, mas no meio do lamento, erga aos olhos aos céus e creia que Deus é poderoso para restaurar. Que Deus nos ajude, que possamos guardar a bendita palavra de Deus em nossos corações. Queremos agradecer mais uma vez a Deus, agradecer ao nosso pastor e também ao nosso superintendente, pastor Nadir Jackson, a oportunidade de estar aqui com você nesta manhã. E igualmente agradecer pela sua vida e pedir de que Deus continue abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que lição maravilhosa. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. E com toda certeza, nesta manhã, fomos ricamente, poderosamente abençoados. Você vai começar a semana aí recebendo agora força da parte de Deus. Uma vitamina espiritual para que os embates da vida sejam vencidos. Nós louvamos a Deus pela Escola Bíblica Dominical. Nós vamos orar neste momento. Vamos agradecer a Deus pela palavra que ouvimos nesta manhã. Mas, além de agradecer a Deus pela sua palavra, nós vamos louvar a Deus também por uma data muito especial no meio cristão, que é o dia 31 de outubro. Exatamente, ontem, sábado, dia 31 de outubro, foi comemorado no mundo inteiro uma data especial, a data da Reforma Protestante. 503 anos foi comemorado em que um crente chamado Martinho Lutero, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele fixou na parede, naquela porta daquela catedral, 95 perguntas, conhecidas como as 95 teses de Lutero. E ali começa toda uma história de reforma, uma história de mudança. E de lá para cá, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes no mundo inteiro têm avançado, pregando o santo e genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar aqui o evangelista Josadark e o presbítero Jonathan Lucena para vir aqui orar. Ministro, por favor, fica aqui ao lado, presbítero de um lado, o senhor do outro. Nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra, mas também lembrando esta data tão memorável, que é a data da Reforma Protestante. A Reforma Protestante é importante porque nós aprendemos à luz da história da igreja que foi a partir da Reforma que surge as 5 solas da Reforma, né? Ou 5 verdades estabelecidas ali a partir daquela data ali no século XVI. Por exemplo, a sola fide, que é somente a fé. A ideia de que nós somos justificados somente pela fé em Cristo. Ninguém é justificado pelas obras, mas pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A sola Escritura, ou seja, somente a Escritura é a autoridade máxima, principalmente nesses dias em que a Bíblia tem sido tão atacada, não é? Tão combatida, em que pessoas descompromissadas com a ortodoxia e com a verdade bíblica
chegam a dizer o absurdo de que a Bíblia está ultrapassada, de que ela precisa ser atualizada. Isso não é verdade, porque há 503 anos atrás, quando se começou a Reforma Protestante, foi defendida esta verdade. Sola Escritura, somente as Escrituras é a autoridade máxima. Sola Christus, ou seja, somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação a não ser pela pessoa de Cristo. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Cristo. O apóstolo Paulo disse isso, que ele é o mediador entre Deus e os homens. Sola gratia, ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus. O amor bondoso, misericordioso de Deus é que tem nos alcançado. E por fim, sola deu glória, ou soli deu glória. Somente glória a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor é dado ao Senhor. Nós vamos orar, ministro, evangelista Josadak, presbítero Jonathan Lucena, agradecendo por esse programa maravilhoso e também louvando a Deus pela vida da Igreja do Senhor. 503 anos da Reforma Protestante, e vamos orar pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nossa igreja e por nossa nação e pelo mundo inteiro. Vamos orar, ministro? Vamos orar. Por favor, ore conosco. Deus bendito, eterno, santo e poderoso, nós estamos agradecidos por este momento tão especial, Senhor. Obrigado, Pai. Quando a Tua palavra foi anunciada, foi ensinada, e nós acatamos e recebemos em nossos corações esta palavra. Queremos Te glorificar, adorar o Teu nome sempre, porque Tu tens ministrado aos nossos corações através da Tua palavra, Bíblia Sagrada, poderosa e santa e viva. Nós Te louvamos, Senhor, pelos ministros da Tua casa, nosso pastor presidente, Teu servo. Continua dando força, saúde e disposição a todos os Teus servos em todo lugar. Por este momento tão especial, este dia que a Reforma Protestante, Senhor, trouxe a Bíblia, a Palavra de Deus, como a verdade absoluta do céu. Nós pedimos que a Tua mão seja estendida sempre sobre cada um dos Teus filhos, que esta palavra reine sempre no coração, que ela seja sempre renovada pelo Teu Espírito Santo em nossa alma, Senhor, iluminando nossa vida, nosso coração. Pai Celestial, tira do coração daqueles que querem mudar a Tua palavra para uma versão nova, porque a Tua palavra continua viva e nova, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção continuamente sobre os Teus servos, os alunos da escola dominical, os professores, Senhor, todos os Teus filhos. No nome santo de Jesus nós pedimos esta hora e Te agradecemos sempre. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre nós, agora e para sempre. Amém e amém.